Não, mas eu faço porque... Realista. Tu não tem que mentir e enganar pra ninguém aqui. Eu durmo bem, eu como bem, eu me exercito. Não existe construção de bem-estar financeiro sem que nós passemos por esses pilares. Agora limpa a tua alimentação por uma semana e vê quanto tu tem de disposição. A alimentação foi a variável que trouxe uma maior influência sobre a gestão financeira, inclusive mais que sono e exercício físico. E aquelas pessoas que faziam exercício físico mais de uma vez por semana, elas também tinham um maior cuidado com o dinheiro e isso se retroalimentava. Quando eu durmo, é como se o cérebro estivesse fazendo uma limpeza em toda aquela sujeira que eu produzia ao longo do dia. Só que eu sei que muitas pessoas passam por dificuldade em conseguir deixar o seu pré-frontal ativo no dia seguinte e dormir bem. Então, como é que eu posso fazer para eu dormir bem? A primeira delas é... como ser tão produtivo que parece ilegal? E como construir riqueza com isso? É um tipo de conversa que parece uma promessa muito forte, né? E parece promessa milagrosa. E na realidade, muito se busca por essa resposta. O que eu preciso fazer para ser mais produtivo e a partir disso aumentar minha receita e conseguir ganhar mais e cuidar do meu dinheiro e tomar boas decisões e construir efetivamente bem-estar financeiro? E aí todo mundo fica atrás de uma resposta mirabolante sobre isso, atrás de uma grande fórmula da produtividade, da riqueza e da boa decisão. Só que coisas muito simples são deixadas de lado. E são essas coisas que servem de pilares para a construção de produtividade, para a construção de sucesso e para a construção de uma boa capacidade para tomar boas decisões e fazer escolhas com seu dinheiro. Quais são esses 3 pilares? Sono, alimentação e exercício físico. Ai, Jéssica, não acredito que tu vai discutir sobre isso, gente. Aqui no podcast, o meu objetivo é sempre trazer aspectos que efetivamente possam contribuir para que a gente viva melhor, né? E nesse sentido de viver melhor, construindo uma boa relação com o dinheiro, construindo bem-estar e segurança. E não existe construção de bem-estar financeiro sem que nós passemos por esses pilares. A nossa vida, embora muitas vezes nós quiséssemos ver as coisas de forma isolada, eu quero ver os aspectos financeiros, agora eu quero ver só a saúde, agora eu quero ver só a alimentação, agora eu quero ver só o meu sono, agora eu quero ver só o meu casamento. Não existe uma vida em que tu consegue segregar esses aspectos isoladamente, como se um não influenciasse no outro. É a mesma coisa quando as pessoas me dizem, mas isso aqui é do meu trabalho e não me misturo com a vida pessoal. É óbvio que a tua vida pessoal impacta no teu trabalho impacta na tua vida pessoal. Se você for míope a isso, você está sendo ingênuo e você está se tornando ainda mais suscetível às influências desses fatores porque você está cego a eles. Então, nós temos que ter muito cuidado com, às vezes, olhar para coisas que parecem simples e negligenciá-las, quando, na verdade, é a execução desse simples com constância que vai ser a base e os pilares para que tu construa essa vida que tu busca. E o que eu vou trazer aqui hoje são 3 estudos que, com um nível de robustez bem significativo, então são estudos com amostras muito significativas, que nos trazem evidências muito interessantes relacionando saúde, então todos esses aspectos de sono, exercício físico e alimentação, com gestão financeira. Então entenda de uma vez por todas, não existe como isolar a tua vida, esses fatores. E quando tu olha para esses fatores, quando tu olha para esses pilares como realmente a base da construção de uma boa qualidade de vida, tu muda a tua vida. E por que tu parece tão produtivo que parece até ilegal fazendo essas coisas? É exatamente isso que a gente vai falar ao longo do processo do episódio aqui. Por que cada um desses aspectos influenciam tanto na nossa disposição, quanto no nosso processo de tomada de decisão, a ponto de influenciar, inclusive, a minha gestão financeira. O quanto eu controlo meu dinheiro, o quanto eu poupo, o quanto eu invisto e o quanto eu acumulo de patrimônio.
Então, é um episódio que boa parte vai escutar essa primeira parte e vai dizer, eu não vou escutar essa ladainha de novo. Pois é, cada vez que tu diz isso, né, que tu tem esse pensamento, eu não vou escutar essa ladainha de novo, tu negligencia pilares que podem ser exatamente aqueles pilares que estão sendo negligenciados e que faltam para que você construa uma base sólida que te permita depois olhar para as outras coisas. Que te dê mais subsídio, que te dê mais força, que te dê mais produtividade, que te dê maior discernimento no processo de tomada de decisão. Então, senta, respira e não pira e desfrute desse episódio comigo, porque se eu estou trazendo essa discussão para cá é porque ela é importante. É porque ela pode efetivamente impactar nas tuas vidas e nas tuas escolhas. E cada vez que tu ficar cego a isso, cada vez que tu disser, eu já escutei sobre isso, eu não quero escutar de novo, mas não mudar a tua vida, mais longe tu está de conquistar aquilo que você almeja. Então, que nós possamos ser humildes e que nós possamos olhar e entender. Isso são coisas que parecem simples, mas que a gente não consegue executar em pleno vapor. Então, portanto, ainda nos falta conhecimento a respeito disso, mudança de pensamento e aí sim, mudança de comportamento. Porque se nós não mudarmos o nosso pensamento, a gente não muda o nosso comportamento. Então, que esse episódio seja uma forma de te dar ainda mais subsídios para que você consiga mudar o seu pensamento e, consequentemente, seu comportamento e seus resultados. Tá certo? Eu fiz toda essa introdução porque eu sei que é um episódio que boa parte vai olhar e dizer assim, eu nem quero assistir isso, coisa mais chata, essa conversa de novo. E aí, pode ser que tu esteja efetivamente colocando fora a oportunidade de construir os pilares que são imprescindíveis para qualquer nível de produtividade, bom processo de tomada de decisão e construção de bem-estar. Então fica aqui comigo, confia, tem coisa boa para sair por aqui. Nós estamos no nosso episódio número 182 do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta nós estamos aqui com um episódio novo, trazendo discussões como essas, né, que tem como objetivo fazer com que tu consiga melhorar a tua vida, melhorar teu processo de tomada de decisão e, com isso, alcançar bons resultados. Então, chegue, se aproxime e escute com coração aberto, sabe? Não fica... Silencie o teu diabinho aí que fica perturbando e só escuta. Depois tu toma a decisão com o que tu quer fazer com esse conteúdo. Para começar essa discussão, eu trouxe um artigo só para introduzir mesmo o tema, né? Porque hoje em dia a gente já entende os impactos de sono, exercício físico e alimentação na nossa vida, e aí eu vou discorrer sobre cada um deles, mas primeiro falando de uma forma bem geral. Foi publicado um artigo em 2019 de alguns autores, mas tem dois deles que são muito relevantes no meio de finanças comportamentais, que é o Eine e o Xion. O Ney é o nome dele, né? É o com aquele... Como é que é o nome? Aquela coisinha que fica em cima, que não é... tipo uma aspinha, assim. Como é que é o nome disso? Não lembro. Como é que é o nome dessa informação? Mas o nome dele é essa coisinha? Ney. Ney no sentido de Neil, com L, 2 L's. E o Xion, que é um outro, que é sobrenome também, né? Que publica muita coisa nessa área de bem-estar. Eu já estudo as pesquisas deles há bastante tempo, desde que eu estava lá na graduação e mestrado, que eu já pesquisava bem-estar. E eles publicaram esse artigo em 2019, com coleta de dados de 2015 e 2017, de mais de 8 mil participantes, para entender se sono, exercício físico e alimentação traria diferença para a gestão financeira. Então, como é que eles fizeram as coletas de dados? Eles tinham um questionário, né? Obviamente que existe aqui uma limitação, porque esse tipo de coisa, o ideal seria que nós tivéssemos um estudo longitudinal, acompanhando toda hora, né? E fazendo
uma análise mais minuciosa nesse sentido, mas ele já nos deixa com algumas compreensões interessantes. Então, eles avaliam o sono a partir de uma escala de qualidade de sono, tendo a pessoa que dormir no mínimo 7 horas e no máximo 9 horas. Depois eu explico o porquê dessas coisas, tá? Alimentação, tinham 7 variáveis que diriam se você está ou não se alimentando direito, dentre elas tomar café da manhã, não comer coisas com açúcar adicionado, evitar gordura, evitar industrializados, comer comida de verdade, né, no final das contas. E exercício físico era no mínimo 30 minutos de exercício físico. E aí eles pediam que as pessoas fizessem uma retrospectiva e conseguissem avaliar como que elas estavam em relação a esses quesitos. E depois eles avaliavam gestão financeira. Então, capacidade de poupança, de controle, de investimento, de cuidado ali do fluxo de caixa, né? E aí eles comparavam, será que as pessoas que dormem bem, que se alimentam bem e que fazem exercício físico dentro desses critérios que foram apresentados, elas também vão cuidar melhor dos seus dinheiros? Dos seus dinheiros. E o resultado é que sim. O resultado que eles evidenciaram é que quem dorme bem, come bem e se exercita, cuida melhor do seu dinheiro. E que isso acontece de uma forma muito direcionada, assim, no sentido de que a justificativa, né, que os autores trazem é que uma pessoa que dorme bem, uma pessoa que come bem e que exercita, ela tem uma melhor regulação emocional, ela tem uma melhor estrutura de descanso, né? Então, cansa, descansa, cansa, descansa. O sono permite isso, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ela tem menos letargia, né? Comendo direito, então ela não tem tanta inflamação no corpo, ela não tem tantas essas características. E isso vai fazendo com que ela fique mais disposta a raciocinar de uma forma mais efetiva. E aí ela consiga tomar melhores decisões com seu dinheiro. Então, eles conseguiram comprovar a partir dessa análise que sim, que esses 3 fatores, eles são determinantes para uma boa gestão financeira. E aí eu quero te fazer um convite sincero. E isso aqui é um conteúdo que eu estou disponibilizando lá dentro da formação. Foi dentro da formação em finanças comportamentais. Para quem não conhece, eu tenho uma formação em finanças comportamentais que dura 4 meses. Nós temos aula toda segunda-feira juntos e nós nos aprofundamos efetivamente em tudo que nós temos, né, à disposição de conteúdo de finanças comportamentais. E um dos exercícios que eu convido os alunos a fazer dentro da aplicação guiada é justamente refletir sobre seu sono, sua alimentação, seu exercício físico, porque isso muda o processo de tomada de decisão. Então, o que eu quero a partir desse primeiro estudo, depois a gente vai esmiuçar olhando cada uma dessas variáveis separadamente para entender o porquê que o sono é importante, por que a alimentação é importante, por que exercício é importante. Mas antes de chegar na especificidade de cada um, eu quero que tu faça essa análise. E eu tô te dando de presente essa análise. Essa análise nós fazemos dentro da formação. Eu tô aqui te trazendo de forma gratuita. Aproveite. Porque, como eu disse no início, muitas pessoas fogem desse tipo de discussão e aí não são realistas consigo mesmas e não têm uma disposição de mudança. E aí isso dificulta muito o processo de tomada de decisão. Depois vocês vão ver o porquê. Então, nesse primeiro momento, eu quero que tu faça o seguinte. Pega um papel, uma caneta e escreve. Como é que tá teu sono? Tu tem uma rotina de sono adequada? Depois eu vou falar sobre as características do sono. Mas só pra gente fazer um ponto de referência inicial. Tu dorme mais de 7 horas por noite? Tomando minha água. Você se alimenta direito? Você faz no mínimo 30 minutos de exercício por dia, em média? Seja realista contigo, não é? Eu não faço, mas eu tenho intenção. Não, realista. Olha que eu tô de olho em ti. Mentindo pra ti mesmo. Não, mas eu faço porque... Realista. Tu não tem que mentir e enganar pra ninguém aqui. Eu durmo bem, eu como bem, eu me exercito. Faz essa análise.
E aí agora vamos entender ponto por ponto por que essa análise é importante, a começar pelo sono. Bom, eu iniciei falando desse estudo geral de 2019 do Oinen e do Xion. E tem um outro estudo que foi publicado, que foi feito com casais, e aí só específico de sono. Então, o que eles queriam, né? Eles queriam perceber se a qualidade do sono, ou seja, a duração, se a pessoa usa ou não medicamentos, quem usa medicamentos atrapalha a qualidade do sono, os hábitos, né? A rotina em relação ao sono. Então, se essa qualidade do sono, ela teria impacto nas questões de pagamento de contas em dia, controle dos gastos e poupança. E aí eles fizeram essa análise, acompanhando, né, esses casais e avaliando esses fatores, tanto de qualidade de sono, eles também avaliaram qualidade conjugal e gestão financeira. O que eles descobriram foi exatamente a mesma coisa que o estudo anterior de 2019 concluiu. As pessoas, os casais que têm uma maior qualidade de sono, eles apresentam melhor gestão financeira, de pagamento de contas em dia, controle dos gastos e poupança. Então, dormir bem faz com que eu cuide melhor do meu dinheiro. Aí tu pode estar te perguntando assim, Jéssica, por que dormir bem amplia a qualidade do meu sono? O que a gente tem que entender é que sono é como se fosse quase que um tratamento para o nosso organismo como um todo, sabe? Dormir é, por si só, um tratamento. Não é à toa que a gente dorme. Não é à toa que esse comportamento foi selecionado evolutivamente. É porque o sono ele tem uma importância, inclusive metabólica. Como assim? Nós passamos o dia inteiro desgastando o nosso sistema, né? Sobrecarregando o nosso sistema, dando informações, sujando o nosso sistema, digamos assim. Então a gente vai, nosso cérebro vai sujando. Quando eu durmo, é como se, inclusive, o cérebro estivesse fazendo uma limpeza em toda aquela sujeira que eu produzia ao longo do dia. Para te ter uma ideia, a depender em relação à vacinação, né? Se tu vai tomar uma vacina e tu dorme bem ou mal, isso influencia na eficácia daquela vacina. Porque dormir bem melhora o teu sistema, inclusive imunológico. Então, olha que maluquice. A gente desvaloriza, né? Assim, desconsidera a importância do sono, quando na verdade ele está melhorando o nosso sistema como um todo. Então, ele faz essa faxina, ele melhora nosso sistema imunológico, ele ajuda na consolidação da memória. Quer ver uma coisa? Explicando de grosso modo, e de grosso modo mesmo, que eu não sou uma grande especialista de sono, o que eu estudo é o básico para entender o porquê que o sono influencia no processo de tomada de decisão, né? E aí isso é muito importante para nós, que temos que discutir todas as questões relacionadas à gestão financeira, que exercitar uma boa tomada de decisão parte por dormir bem. Por que parte de dormir bem? Primeiro, por causa disso, né? O sono, ele funciona, então, como esse processo de ajuste metabólico, e isso faz com que a gente tenha esse desligar, né? A gente descanse. Mas mais do que isso, o sono, ele é repartido em mais ou menos 4 fases, 2 grandes fases, se a gente quisesse dividir, né? O sono não REM e o sono REM. E o sono não REM, eles dividem mais ou menos em 3 fases, né? A fase 1, que seria a fase do sono leve. A fase 2, que ainda é meio leve, mas que já está saindo dessa fase. O sono 3, né? A fase 3, que seria o sono profundo. E a fase 4, que seria o sono REM. No sono leve, que é a primeira etapa, então só concatenando ideias. Sono, ele parte de ele faz um processo de ciclos, né? Então, quando nós dormimos, nós vamos fazer vários ciclos durante a noite.
mais ou menos de 4 a 5 ciclos. Esses ciclos são exatamente a passagem por essas 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, sono REM. Fase 1, leve. Fase 2, mais ou menos, né? Mais, ainda é leve, mas não é tão leve. Fase 3, sono profundo. Fase 4, sono REM. Na fase 1, é quando eu tô colocando, acalmando o sistema, dizendo, ó, relaxa. Relaxa, descansa. Na fase 2 é quando os impulsos elétricos eles ficam ainda mais lentos, eles vão se acalmando, e é na fase 2 que nós começamos a trabalhar a consolidação de memórias. Então, por exemplo, assim, ó, pessoas que estudam, né, pessoas que estudam para concurso, quantas pessoas que estudam para concurso tu já não escutou dizer assim, eu varo as noites estudando? Pois é, tu tá perdendo oportunidade de aprendizado, porque dormir ajuda na consolidação da memória. Isso acontece na fase 2 e 3. Se tu não dorme, tu não tem essa capacidade, né, não é que tu não tenha capacidade de consolidar, mas beneficia-se muito esse processo de consolidação de memória no sono. Na fase 3, por exemplo, pega adolescentes, né, as pessoas dizem, adolescente precisa dormir, bom pro crescimento, e realmente é. A fase 3 do sono, para adolescentes ali que estão em fase de crescimento, criança, adolescente, é importantíssimo para que ele tenha o desenvolvimento do crescimento dele. Então, cada fase do sono, ele tem um porquê de estar ali, né? E quando a gente fala nessa construção de melhora no nosso processo e limpeza, é porque o nosso cérebro, como eu disse, né, ele vai ao longo do dia acumulando essa sujeira, e aí chega de noite e acontece essa lavagem, essa limpeza do cérebro, normalmente ali pela fase 3. Então é como se o fluxo sanguíneo no cérebro ele aumentasse e fosse fazendo uma limpeza. A gente chama é como se fosse a limpeza de adenosina, né? Vai, tipo uma batedeira limpa ali e aí tu acorda renovado. Quando tu não tem essas fases do sono bem articuladas, o que acontece é que tu acorda cansado. Então, tu pega uma pessoa, por exemplo, que ela toma muito café, ela diz assim, mas eu tomo café e o café não influencia. Não influencia. E no outro dia, não influencia na tua percepção inadequada. Porque no outro dia tu acorda cansado. Aí o que tu faz? Eu vou tomar café porque eu tô cansado. Aí tu tem uma falsa impressão de aumento de energia. Quando na verdade chega de noite, a tua qualidade de sono ela tá menor. Porque quando a gente fala desses ciclos, tu precisa obrigatoriamente cumprir esses ciclos. Para que tu tenha todos os benefícios que o sono nos dá, né? E quando nós não temos essas etapas, e principalmente quando eu tomo muito café, por exemplo, eu não entro em sono profundo, eu não vou fazer essa faxina no meu cérebro e aí eu acordo cansado. Então, aí tu pode dizer assim, mas comigo não acontece nada. Todas as pessoas que foram testadas diziam que não acontecia nada. Existem inúmeros estudos que fazem o seguinte, eles dão cafeína, né, para as pessoas, não necessariamente café, e aí fazem no dia seguinte experimentos cognitivos para ver como que elas estão de desempenho. E perguntam para ela também, do ponto de vista subjetivo, como que ela percebeu o desempenho dela. E nenhuma dessas pessoas diz, nossa, eu percebi que o meu desempenho tá pior porque eu tava com sono. Elas acham que o desempenho dela tava igual, que ela tava normal. Só que se tu compara o desempenho dessa que tomou cafeína, né, cafeína em exagero e que possa ali depois das 3 da tarde que influencia o sono, e tu pega aquelas outras pessoas que não tomaram café, o desempenho delas nos testes cognitivos é diferente. Quem não tomou café depois das 3 horas da tarde, né, que teve ali mais ou menos aquelas 6 horas ali de benefício, quem não tomou esse café teve melhor desempenho no teste cognitivo do que aquele que tomou café. Mas a cafeína não me faz mal. Tu que não tá percebendo, tá diminuindo a tua produtividade. Tá diminuindo a tua prontidão para decisão, porque a tua capacidade cognitiva tá pior. Com isso, tu fica mais reativo. Tu não vê as pessoas que dormem mal, ou tu mesmo nunca percebeu que quando tu dorme mal, no outro dia tu fica mais sensível, tu fica mais reativo, tu fica mais irritado. Isso é porque tu não teve o que, assim,
eu ia dizer amplamente, não, né? Mas o senso comum diz, né? Aquele sono reparador. Tu não teve aquele sono reparador. E isso gera impacto. Mesmo que, assim, conscientemente você não perceba. Mas está gerando impacto. Então, teu processo de atenção fica prejudicado no outro dia. Tu fica menos alerta, não no sentido alerta de alerta, mas menos capaz de exercer, inclusive, flexibilidade psicológica, trocar de foco atencional, ser assertivo, porque tu não limpou a tua cabeça, falando de um grosso modo, né? É como se tu estivesse tentando colocar mais roupa na máquina para bater, sendo que a roupa já tá cheia. A máquina já tá cheia. Já tá lotado. Teu cérebro ele precisa de limpeza. Tu precisa tirar as roupas da máquina, estendê-las para poder ter espaço para colocar as próximas. Se tu não deixar o teu cérebro descansar durante a noite e fazer todo esse processo, porque isso é uma coisa bem interessante. Quando a gente está dormindo, o nosso cérebro nunca para. Ele fica 24 horas em funcionamento. Então, quando ele está dormindo, o que acontece é que ele não está exercitando aquelas funções que ele estaria quando tu estaria em alerta no dia a dia, acordado. Mas ele está exercitando outras funções, as quais são imprescindíveis, como eu já disse, inclusive para o nosso sistema imunológico, inclusive para o nosso metabolismo, e inclusive para a aquisição de memória, e inclusive para que no dia seguinte eu tenha uma capacidade cognitiva melhor. E o que isso tem a ver com dinheiro, Jéssica? Tudo, como eu mencionei no início, quando eu estava falando de sono, né? Esse estudo com casais, ele avaliou 1.497 casais e todos aqueles casais que tinham uma boa qualidade de sono, eles também tinham uma boa gestão financeira. Justamente porque é como se ele pegasse todos os dias de manhã a máquina vazia. A roupa já foi estendida, agora eu já posso botar mais roupa aqui dentro. Eu tô com uns... Meus exemplos estão muito didáticos, né? Nos episódios atrás eu dei uns exemplos da esponja e assim eu vou. É que eu acho que é bem interessante, porque vai construindo assim umas informações que são didáticas, né, de serem compreendidas. Mas esses pontos são muito importantes. Nós precisamos entender que o sono, ele é indispensável. Para que tu tenha uma ideia, privação de sono potencializa risco de transtorno, ansiedade, depressão. Assim como quem já tem esses transtornos piora quando não tem bom sono. Então é indiscutível que o sono vai fazer com que você tenha mais discernimento, que tu tenha mais regulação emocional, que tu tenha melhor qualidade de vida. Então não negligencie o seu sono. Você precisa dormir de no mínimo 7 horas a no máximo 9. Ai, Jéssica, mas eu gosto de dormir à meia-noite e fim de semana acordar ao meio-dia. Tá errado. Tá errado. Nós fomos programados para dormir aqueles ciclos, de 4 a 5 ciclos, que vão estar aí em torno de 7 a 9 horas. Menos que isso é prejudicial, mais que isso é prejudicial. Quem dorme mais de 9 horas por dia tem riscos aumentados de morte por qualquer motivo. Então, quantas horas tu tem dormido? Ai, Jéssica, mas eu não consigo, tá? Aí agora vamos pensar, como que a gente vai regular esse nosso sono? Porque, como eu tava dizendo, né, essa estrutura toda, eu fico me mexendo aqui, eu fico me arrumando na cadeira. Como eu tava falando antes, regular tudo isso melhora o processo de tomada de decisão, porque faz todo esse processo de organização no cérebro, e é como se efetivamente tu deixasse teu pré-frontal pronto para trabalhar no dia seguinte. Só que eu sei que muitas pessoas passam por dificuldade em conseguir deixar o seu pré-frontal ativo no dia seguinte e dormir bem. Então, como é que eu posso fazer para eu dormir bem? Bom, tem várias coisas que a gente tem que ter de cuidado, né, na hora de dormir. Eu acredito que algumas sejam indispensáveis e que eu mesma aplico na minha vida e faz total diferença.
A primeira delas é tu ter uma rotina de sono real. O que é uma rotina de sono? Mais ou menos no mesmo horário, todos os dias tu dormir, mais ou menos no mesmo horário, todos os dias tu acordar, isso de domingo a domingo. Não interessa. Ai, Jéssica, como assim? Fim de semana eu gosto de dormir. Aí tu acaba com o resto da semana, porque daí tu sai de dentro do ciclo circadiano construído, organizado, e aí tu bagunça o teu cérebro, e aí ele nunca sabe qual é o horário certo. Para vocês terem uma ideia, eu organizei tanto o meu cérebro em termos de sono, que eu durmo mais ou menos 9h30, 10 horas no máximo, e eu acordo 5h30, 6 horas. Essa é a minha janela. 9h30, 9h30, 10, 5h30, 6. Então sempre eu fico nessa janela. Por vezes eu durmo até mais cedo. Tipo, tô 9 horas na cama, às vezes eu vou até mais cedo pra cama. Normalmente a minha organização é que eu vá 8h30 pra cama. Aí eu começo a ler, aí eu fico lendo, aí eu leio uma coisa mais simples e aí eu vou dormindo 9h30 por aí eu já tô dormindo. E aí acordo por aí, 5h30, 6 horas, isso de domingo a domingo. E eu treinei tanto meu cérebro em termos de sono, que quando eu vou sextear de tarde, e quando eu tô em casa, ou fim de semana a gente sexteia, eu me digo assim, eu vou dormir 10 minutos. Eu fecho os olhos, eu olho o relógio, fecho os olhos. Em 10 minutos eu tô acordada. E é impressionante. Até eu mesma fico assim, eu sou demais. Mas é porque eu fui treinando muito, sabe? Assim, para conseguir ter uma estrutura com uma qualidade de sono muito boa. E isso é treino. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas eu nunca vou conseguir. Caramba, mas tu nem tentou. Tu nem tentou. E isso vai aumentar a tua qualidade de vida absurdamente. E tu não vai nem tentar. Não custa nada. Custa só a organização da tua rotina. Ai, Jéssica, mas eu não consigo, eu tenho que trabalhar. Olha só. Eu não sei quantas horas eu trabalho num mês, assim, mas com certeza eu trabalho muito mais que a média. E eu trabalho os fins de semana também. Mas eu não firo a qualidade do meu sono. Porque o que as pessoas fazem? Elas, durante a semana, quando precisam trabalhar mais, comprometem a qualidade do seu sono, e aí chega fim de semana, estão extremamente cansadas e querem descansar. Aí passa a semana inteira dormindo mal, e aí fim de semana querem compensar. E aí dorme os dias inteiros no fim de semana. E aí tu nunca consegue ter uma qualidade de vida boa. Porque tu tá sempre nessa, eu tô exausto, eu tô exaurido, aí eu vou dormir um montão. Aí eu tô exausto, eu tô exaurido, aí eu vou dormir um montão. Aí fica nessa coisa. Trabalha mais fim de semana. Te organiza e trabalha mais fim de semana. Trabalha sábado e domingo. Mas não prejudica a tua rotina de sono. É o que eu faço. Quase todos os finais de semana, na verdade, raros são os finais de semana que eu não trabalho. No mínimo, na verdade, nesse último um ano e meio, eu nem lembro quais foram os finais de semana que eu não trabalhei, o fim de semana quase todo. Mas eu sempre tento pegar um turno, assim, de descanso, né? E aí, tipo, sábado de manhã. E aí, o descanso é acordar cedo com o Gui, fica lendo. Aí a gente vai na feira, leva a Pituca a tomar banho, volta pra casa, toma o nosso café, vai buscar a Pituca no banho, volta pra casa. E quando a gente volta pra casa já é 10, 10 e pouco. A gente fica por ali, dá mais uma lida e já almoça, já cesteia. E aí, de tarde, eu já começo a trabalhar de novo. Normalmente, sábado de manhã é o nosso dia, é o nosso momento de desligar. É quando eu não dou aula, sábado de manhã. Mas no restante eu trabalho. Se eu apertasse mais durante a semana, eu poderia trabalhar menos no final de semana. Só que tu entende que isso não é benéfico, porque eu ampliaria o meu nível de cansaço. Então, o fato de que eu consigo trabalhar muito e entregar muito hoje em dia tá ligado com a qualidade do meu sono, porque daí eu me torno mais produtiva. Eu sou mais produtiva durante o dia a dia, porque eu durmo bem sempre. E aí, o tempo de trabalho que eu teria que ter durante a semana para compensar o não trabalhar fim de semana não compensaria igual,
para além da questão do sono, não compensaria também na qualidade do trabalho. Porque eu chegaria no fim de semana, estaria muito cansada e eu não teria uma produtividade, entendeu? E aí eu entraria naquilo que eu sempre menciono. Tu tá muito tempo ocupado e pouco produtivo. E pode ser que o fator esteja no teu sono. E aí tu tá menos produtivo, tu consegue ter menos resultado. Tendo menos resultado, tu tem menos ascensão na tua carreira. Tendo menos ascensão na tua carreira, tu tem menos renda. Tendo menos renda, tu entra no ciclo da escassez. Entrando no ciclo da escassez, tu perde ainda mais capacidade cognitiva, porque tu fica com muita preocupação financeira. E aí tu entra num ciclo de problemas financeiros, de dificuldade financeira, de dívida. Tu entra no ciclo da escassez e tu tem a sensação de que tu nunca vai conseguir sair dali. Se tu começasse, tá, peraí, qual é o primeiro passo? Vou regular meu sono? Isso já geraria maior essa produtividade. Tu conseguiria sentir mais descansado. Tu conseguiria aproveitar melhor o teu tempo, sendo mais eficiente. E isso te geraria melhor resultado. Em geral. Melhor processo de tomada de decisão, menos reatividade, menos impulsividade, mais consciência, inclusive, no consumo. Então, eu sei que parece uma conversa assim, tipo, ai, que frescura, mas não é, gente, é sério. É sério. E isso soma-se para as outras duas coisas, alimentação e exercício. Alimentação, existe uma grande discussão de que tem uma comunicação, né, entre intestino e cérebro. Algumas pessoas apoiam, outras pessoas não apoiam. Eu não sou uma pessoa que me debrucei profundamente no conhecimento. Mas existe um neurotransmissor que se chama serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, e que nós temos serotonina no nosso intestino. Pelo que parece, 95% da serotonina do nosso corpo está no intestino e apenas 5% está no nosso cérebro. Óbvio que essa serotonina do intestino não é a mesma serotonina do nosso cérebro, né? Por isso que tem algumas discussões de que alguns dizem que o intestino é o segundo cérebro, outros não concordam tanto, porque essa serotonina não é, né, exatamente a mesma serotonina. Mas, enfim, não é uma coisa que eu estudo profundamente. Mas mesmo sem estudar profundamente, se nós olharmos para nossa própria sensação, pensa quando tu vai num rodízio de pizza, como é que tu te sente? Num primeiro momento tu diz, ai, que delícia. Num segundo momento tu diz assim, meu Deus, por que eu comi tanto? Dá aquela letargia, dá aquela sensação de mais, assim, cansaço, né? Aquela sensação de impotência, aquela sensação de que tu só quer um chá e que o dia passe e que tu bote tudo pra fora aqui. E aí tu não te sente disposto. Agora limpa a tua alimentação por uma semana. Deixa a tua alimentação bem limpinha. E vê quanto tu tem de disposição. E quando eu falo de limpinha, comida é comida de verdade, gente. Arroz, feijão, carne, salada, verdura, fruta. Ponto, acabou. Ah, mas a pizza não. Pizza não é comida de verdade. Como assim, Jéssica? Pizza não é comida de verdade? Passou por muito processamento, já diz não, entendeu? Quanto menos processamento, embora uma pizza não é uma coisa mega industrializada, a depender da pizza que tu vai comer, obviamente. Se tu vai pegar uma perdigão sadia no mercado, é óbvio que aquilo é mega industrializado. Mas às vezes não é uma coisa mega industrializada, né? Mas tem muitas coisas ali que são coisas que não são tão saudáveis assim, né? E eu tô dando o exemplo da pizza, mas eu poderia dar um exemplo do hambúrguer, eu poderia dar outros exemplos de coisas hipercalóricas e que tem muito sódio, tem gordura, tem doce, às vezes, né? Uma pizza doce, carboidrato em excesso. E isso nos gera essa letargia, e tu vai perdendo disposição. Quando tu come bem, e aí é meu convite que tu faça esse teste, comida de verdade durante uma semana, tu vai ver o quanto tu te sente disposto. O quanto tu não tem aquele estufamento na barriga. O quanto tu fica bem. É impressionante. A gente tirou durante um mês, né, lactose e açúcar. Não, lactose e glúten. E já fez uma grande diferença. Hoje em dia a gente come quase nada também, assim, porque o nosso dia a dia é arroz, feijão, carne, e aí de tarde a gente também come carne, e
a gente se sente muito bem, sabe, assim. Porque é comida de verdade. Ah, Jéssica, mas tu come doce? Sim, eu como doce e eu como bolo. Eu amo bolo. Mas é, não é a rotina, entendeu? A minha rotina é uma alimentação muito assertiva. O bolo ou qualquer outra coisa que eu vá comer fora não tá dentro da minha rotina. É uma coisa esporádica. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Às vezes a gente olha assim, ah, eu sou um fracasso na comida. Tá, mas e quantas vezes tu come um bolo, né, mais ou menos no mês? Ah, 2, 3 vezes. E nos outros dias? Não, nos outros dias eu como bem certinho. Meu ovo de manhã, ou minha panqueca, meu almoço, meu café da tarde, minha janta. Tá, então caramba, tu já tá muito bem, entendeu? Então, o que acontece é que as pessoas criam rotina de comer mal. E aí a coisa não vai funcionar. Você percebe durante uma semana fazendo isso. E uma coisa interessante é que naquele primeiro estudo que eu trouxe, publicado em 2019, a alimentação foi a variável que trouxe uma maior influência sobre a gestão financeira, inclusive mais que sono e exercício físico. Aqueles que comiam bem tinham um desempenho superior em relação à gestão financeira, se comparado com aqueles que só dormiam bem, por exemplo. Então, a carga, né, o impacto da variável alimentação dentro da gestão financeira foi maior do que de sono e de exercício físico. Para ver que interessante, né? Que realmente a alimentação é algo que pode fazer uma grande diferença. E por fim, mas não menos importante, exercício físico. E aí, para o exercício físico, eu trago um outro estudo aqui, que ele associou a alfabetização financeira com prática de exercício físico. E olha que interessante, eles avaliaram, começaram com uma amostra de 7.000, depois finalizaram a amostra com 3.800 pessoas. E aquelas pessoas que faziam exercício físico, né, mais de uma vez por semana, que tinham 30, uma hora de exercício físico, no mínimo 1, 2 vezes por semana, elas também tinham um maior cuidado com o dinheiro e isso se retroalimentava, assim. Então, cuidar do dinheiro faz com que a pessoa também tenha uma maior predisposição a fazer exercício físico. Que interessante, né? A justificativa do estudo é que as pessoas que têm já uma predisposição a cuidar do dinheiro, elas conseguem avaliar melhor o custo-benefício das coisas. Então, eu consigo entender que eu preciso abrir mão de prazeres imediatos em detrimento de alguma coisa lá no futuro. Para isso, né, eu entendo que eu preciso fazer uma escolha, e essa escolha precisa priorizar o longo prazo. Quando eu entendo isso com o dinheiro, eu entendo que exercício físico vai na mesma lógica. Eu preciso abrir mão de ficar sentada no sofá sem fazer nada e fazer meu exercício físico. E aí eu faço mais exercício físico. Então é muito interessante que esse estudo mostrou essa associação direta entre pessoas com maior cuidado do dinheiro, né? Então que tem maior conhecimento financeiro e melhor gestão financeira, elas também fazem mais exercícios físicos. E Jéssica, por que o exercício físico? Bom, o exercício físico ele é indiscutível hoje como, inclusive, um dos, entre aspas, tratamento para ansiedade. Porque, entre aspas, porque é óbvio que uma pessoa com TAG, por exemplo, não vai só fazer exercício físico, né? Ela precisa buscar tratamento, tanto psicológico quanto psiquiátrico, a depender do caso. Mas hoje é unânime, todos os estudos mostram fazer exercício físico é uma estratégia de regulação emocional indispensável. Então, se tu quer ter paz na tua cabecinha, se tu quer que teus pensamentos fluam, se tu quer catastrofizar menos, se tu quer ruminar menos, vai fazer exercício físico. E isso é importantíssimo para a gestão financeira, porque senão tu fica ruminando, ruminando, ruminando e tu não consegue ter discernimento para fazer uma boa escolha. E aí tu só potencializa o problema. Então, eu sei que às vezes é super desafiador, só que entenda, o teu pensamento conduz o teu comportamento. Se a primeira coisa que tu pensou quando escutou eu falar sobre tudo isso, sono, alimentação e exercício, foi: ah, mas no meu contexto não funciona, bom, então tu vai continuar não fazendo o que precisa ser feito e vai continuar colhendo os mesmos resultados. Agora que tu tem o conhecimento sobre isso, tu tem mais responsabilidade. Tu tem que entender que isso é importante e vai mudar a tua vida. Se tu reforçar o pensamento que tu não tem tempo, que pra ti não funciona, tu vai continuar não
priorizando esses 3 pilares, que são coisas imprescindíveis para a tua produtividade, regulação emocional, bom processo de tomada de decisão. Construir uma boa qualidade de vida com dinheiro. De coração, não negligencia isso. Tira essa semana, tira uns dias aí para analisar a tua rotina, reorganizar a tua rotina. De sono, cuida do teu ambiente, não te exponha a telas, faça uma higiene do sono adequada antes de dormir. Quando tu acorda, te expõe à luz solar cedo para mostrar para o teu núcleo supraquiasmático que está lá dentro do teu hipotálamo. Que a gente tem um relógio biológico dentro do nosso cérebro, só que a luz tem que entrar pelo olho para sinalizar que é dia. Aí tu vai treinando ele, que é um núcleo supraquiasmático dentro do hipotálamo, que tá lá dentro, então tem que avisar. Ô, acorda! Não se exponha de noite, né? Cria essa rotina que eu estava mencionando. Analise a tua estrutura alimentar. Eu não consigo me alimentar, faz marmita fim de semana. A gente faz marmita até hoje. Come marmita até hoje. Exercício físico. Organiza num horário, num momento que para ti seja possível. Comece nem que seja nos finais de semana. Mas não negligencie. Essas coisas parecem simples, mas elas mudam as nossas vidas. Vão te gerar mais produtividade, vão te gerar maior discernimento, vão te gerar melhor regulação emocional, vão te gerar melhores condições para que tu faça boas escolhas com teu dinheiro, para que tu seja inclusive menos imediatista e que tu consuma com mais consciência. Eu sei que parece uma promessa milagrosa, mas entende que são pilares da vida que são básicos para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida. E de coração eu quero que você tenha essa vida que vale a pena ser vivida. Invista tempo nisso. Depois tu vai me agradecer por ter te gerado esses incômodos e que vão fazer toda a diferença. Se você gostou desse conteúdo, se achou que gerou boas reflexões, te peço, como sempre, compartilha com outras pessoas, curte, deixa teus depoimentos aí embaixo, que isso é sempre muito legal, estar lendo e acompanhando a evolução de vocês, né? E acompanhando o que vocês têm construído de contextos novos com o que a gente vem discutindo aqui no podcast. O meu muito obrigada e até o próximo episódio.